Olá pessoal, boa noite. Esse é o nosso último vídeo da série Entendendo Borderline. Nesse vídeo vamos às respostas das perguntas, das dúvidas que vocês tiveram durante o nosso processo. Quero agradecer a todos vocês, foi muito interessante, recebi muitos comentários, muitas dúvidas e fico muito contente com as pessoas que me escreveram, falando que de alguma forma eu consegui ajudar. Essa realmente foi a intenção, que bom. Vamos lá, gente, muitas perguntas repetidas, então vamos lá. Primeiro, surtos psicóticos no border, eles acontecem ou não? O border, ele é considerado limítrofe. O que é isso? Ele está entre a neurose e a psicose, certo? Quando a gente fala limítrofe, para o border, seria esse quase no psicótico, tá? Mas, obviamente, a gente vai observar um padrão muito mais neurótico do que psicótico no borderline. Agora, ele pode ir para a psicose? Pode. Em qual situação? Em situação de grande estresse, ele pode ter surtos psicóticos. Mas qual que é a diferença, gente? Isso é muito importante que fique claro. A diferença de um surto do border é que esse surto ele vai ser de curta duração, sempre, tá? Um border não vai ficar com um surto psicótico por horas, por dias, não. E eles acontecem muito em consequência de separações amorosas, tá? Ou outro tipo de estresse que faça com que o border realmente vá para o lado de lá, né? Nesses casos, muitas vezes existe sim a internação psiquiátrica, há o controle com antipsicóticos, né? Não é algo comum de acontecer, tá? E é um surto diferente do surto, por exemplo, do esquizofrênico ou de outros transtornos psicóticos. Então, é um surto mais rápido, dado a uma situação limite de estresse. Então, vamos para a próxima, gente. A dismorfia corporal. Dismorfia corporal, sim, sim. Todos os borders que eu atendi possuem a dismorfia corporal. Eu falei para vocês, né, no primeiro vídeo, da questão da bulimia, do transtorno alimentar do border. O border, ele tem sempre uma visão errônea da própria imagem, né? Então, grande parte dele, sim, vai se olhar no espelho e vai se enxergar de uma forma diferente, né? Borders lindíssimos, né? Muitas vezes se enxergam muito feios ou muito gordos e então, mas aqui, gente, já entra na questão da autoestima, que no border sempre é muito baixa, tá? Então, aqui a gente tem sim um quadro de dismorfia corporal. Uma outra pergunta que veio bastante, pessoas perguntando se a questão do amor patológico das mulheres que amam demais seria um quadro border. Não, não necessariamente, ok? Mulheres que amam demais podem sofrer de uma, e geralmente sofrem, de uma dependência amorosa. Pode até haver um transtorno de dependência, tá? Que a gente até comentou também no primeiro vídeo. Esse transtorno faz com que a pessoa precise estar com outras pessoas, e também é muito parecido porque são relacionamentos muito intensos, né? Muito voltados à vida e morte, a questões de sem você eu me mato, relacionamentos muito complicados. Agora, essas pessoas não vão apresentar os outros sintomas do border. Então, aqui a gente está falando da a grande parte dessas chamadas mulheres que amam demais seria um transtorno aqui de dependência afetiva, ok? Grande parte. É claro que dentro desses grupos, certamente há
pessoas com o TPB. Vamos lá, gente. Outra questão: os remédios realmente ajudam? Sim, obviamente sim. Porém, no transtorno de personalidade borderline, por ser um transtorno de personalidade, o remédio ele vai aliviar sintomas, tá? O que é necessário, o que é o mais importante para o border chegar à remissão de todos os sintomas, não são os remédios, tá? É o processo realmente terapêutico, tá? É o processo da fala, é o processo de se encontrar como pessoa. Ele não vai se encontrar como pessoa com o remédio. Obviamente, o remédio vai aliviar, né? Sintomas de ansiedade, de angústia, de depressão. Então, é importante, sim, em vários casos, a utilização desses remédios, mas o principal para o border é a terapia, certo, gente? Uma outra questão aqui. Na minha família paterna, há um índice bem grande de casos de bipolaridade e esquizofrenia, como primos de primeiro, segundo grau e tios de segundo grau. Por acaso isso pode influenciar em casos de borderline? Sim. Percebi durante todos esses anos que eu trabalho com border que pelo menos 50% dessas pessoas possuem parentes esquizofrênicos de primeiro e segundo grau. Isso é algo que eu fui percebendo e realmente pode ter a ver sim, tá? A bipolaridade ou a esquizofrenia nessa questão. Vamos lá, gente, vamos ver outra dúvida aqui. Recebi uma dúvida que é o seguinte: eu posso ser transgênero e border ao mesmo tempo? É possível? É possível? É possível. Agora, gente, essa não é uma pergunta em comum, não, tá? Eu recebo muitos e-mails em relação a essa questão de identidade de gênero e borderline. Eu acho muito perigoso porque numa identidade de gênero existe, como vocês sabem, um cérebro de um sexo e um corpo de outro, né? Então, é eu não me identificar com o meu corpo. Por exemplo, o meu corpo feminino, eu não me identifico, ok? Muitas vezes essas pessoas, obviamente, vão se sentir muito confusas com esse processo todo. Não é? Poxa, mas eu tenho um corpo masculino mas eu sou mulher, eu me sinto mulher. É, não, isso não é uma questão borderline, ok? Agora, o que pode acontecer é porque isso pode ser tão confuso para a pessoa que pode haver também um erro nesse diagnóstico, tá? Claro, pode haver uma pessoa com um transtorno de identidade que seja borderline, sim, mas eu acho perigoso, eu acho que aí é uma coisa muito delicada, tá? Então vamos lá. Uma pessoa me pergunta o seguinte: o border consegue ter qualidade de vida, se divertir, conseguir arrumar a casa, fazer as coisas, ou ele é um tipo mais isolado? O border geralmente se diverte muito. Ele é muito expansivo, ele é o rei da festa, ele é muito líder, ele gosta de diversão, né? Até por essa questão que a gente já citou, de não ter limites, né? Então, geralmente, grande parte é assim. Grande parte do border vai ser extrovertido. Agora a gente tem uma parte, gente, que é uma parte que fica mais isolada, que guarda muitos sentimentos, só que ele, assim como o outro tipo de border, ele vai explodir, certo? Então ele vai ter a impulsividade, ele vai ter os outros sintomas do borderline, só que ele é uma pessoa mais isolada, mas na dele, ele não gosta muito de contato, certo? Mas existe sim. Aqui
É comum TPBs criarem uma espécie de mundo imaginário, idealizando tudo e todos, principalmente as pessoas com que se interessam para manter um relacionamento? Por exemplo, acabar de conhecer um homem e no decorrer da conversa já imaginar-se no futuro com ele, como seria, o que fariam, etc. Além de, quando finalmente se conhecerem, ter uma tendência de acelerar tudo, todas as etapas do que seria um relacionamento. 100% do que você me perguntou aqui descreve um border perfeitamente bem. Todos os borders vão ter essa aceleração, essa necessidade de que tudo seja muito rápido, muito intenso, essa idealização da pessoa que eles acabaram de conhecer, né? E essa sensação de grande paixão logo de início, tá? Então, tudo isso realmente é uma característica muito comum do TPB. Ah, outra que interessante, gente, o bullying. O bullying na adolescência, humilhações sociais, problemas de adequação e sociabilidade, sendo grandes causadoras de baixa autoestima, podem influenciar a causar um transtorno de borderline no futuro? Ótima pergunta. Sim, sim, podem. Podem sim, tá? O bullying, ele é um abuso, né? E qualquer tipo de abuso pode gerar essa sensação na pessoa de necessidade de atenção futura, né? Isso vai aparecer futuramente, mas seja um abuso sexual, um abuso físico, um abuso verbal, um abuso emocional, causado, feito por um amigo, por colegas de escola, por famílias, não importa por quem. Tudo isso pode gerar sim uma personalidade borderline, certo? Vamos lá, gente. Borderlines possuem dúvidas sobre a sexualidade, tendência à bissexualidade? 90% dos casos que eu atendo, sim, tá? Sempre existe a bissexualidade envolvida. Por quê? Vamos pensar de novo na falta de identidade. Na nossa identidade existe essa questão da sexualidade, né? Então, todos eles têm essa, grande parte deles, sim, tem essa tendência à bissexualidade, sim, ou ao questionamento dessa sexualidade, certo? Isso é muito questionado, ok? Ah, vamos lá. Borderlines podem ser tranquilos e serenos por fora, mas no convívio íntimo demonstrarem seus maiores defeitos. Pois na rua consigo me controlar bastante, sou do tipo que gosta de passar desapercebido ao mesmo tempo que quero atenção e reconhecimento. Uma confusão. Sim, aquilo também a gente volta para o nosso outro vídeo, que é sempre muito mais fácil a gente descontar em pessoas íntimas, né? No caso do border também, muitos borders relatam em consultório o seguinte: no meu trabalho, se as pessoas soubessem como eu sou, se assustariam, porque eu consigo me controlar perfeitamente bem aqui. Em alguns casos, certo, gente? Em outros casos, mais extremos, a pessoa realmente não consegue se controlar em lugar nenhum, seja no trabalho, seja numa boate, seja em casa. Ela realmente é o perfil que vai explodir em qualquer situação, tá? Então existem os dois casos. Aqui, gente, de uma terapeuta, ela diz o seguinte: ela é uma psicóloga. Ela está atendendo uma pessoa que sofre de grande instabilidade emocional, raiva intensa e inapropriada e dificuldade de controlá-la, percepção de invasão do self, sendo comum a presença recorrente de atos autolesivos e sentimentos profundos de vazio e tédio. Além disso, a paciente possui um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis, caracterizado pela alternância extrema de idealização e desvalorização.
O início do transtorno, segundo a paciente, ocorreu no início da fase adulta e persiste até o presente momento. Porém, a paciente não possui impulsividade acentuada e nem problemas de autoimagem e de identidade. Será somente traços, um quadro leve ou outra patologia? Aqui, como eu falei para você, eu acho importante investigar bem essa identidade, se ela realmente está, se ela está formada, se ela está identificada, né? Muitas vezes, será que não é uma identidade falsamente aí formada, né? Podem ser traços, claro, existem borders que possuem essa identidade já mais formada no sentido de saberem o que querem, o que gostam, existem, sim, tá? E pode ser também uma outra questão, pode ser uma questão aí de um transtorno de dependência, um outro transtorno de personalidade. Mas é interessante observar porque pelo quadro parece sim, certo? Deixa eu ver, gente, se faltou mais alguma coisa. É isso, gente. Em geral é isso. Eu espero que tenha respondido a todas as dúvidas, que vocês tenham entendido e que principalmente vocês tenham gostado dessa série sobre o borderline. Estarei fazendo séries sobre esquizofrenia, outros transtornos de personalidade, bipolaridade, identidade de gênero, tá? Então continuem participando, a ajuda de vocês é fundamental. Um beijo muito grande.